Bom dia, meus irmãos. Hoje é a quarta-feira da Semana Santa, dia 8 de abril de 2020. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, estejam com cada um de nós. Liturgia da Palavra. O servo fiel não foge ao sofrimento, nem desanima diante da perseguição e das decepções, mas se mantém confiante em Deus e firme na missão assumida. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeção? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A nossa resposta. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor meu Deus. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade,
procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós já estamos às vésperas do Tríduo Pascal, que é a grande celebração. Nós celebramos a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como que está a sua caminhada nessa semana, esse tempo de recolhimento, esse período de reflexão, mas ainda dá tempo. Eu te convido a entrar mesmo assim, dentro de si mesmo, e nesses últimos dias, está se aproximando já o final de semana, hoje é quarta-feira, não perca tempo com tantas coisas. Se a gente deixar, a gente corre o dia inteiro e acaba não fazendo quase nada. Mas aproveite esse tempo de reflexão, é um tempo mesmo de reflexão. Reveja, vamos rever as nossas atitudes, estou falando para mim também, vamos rever as nossas atitudes, com o que nós estamos gastando o nosso tempo. Veja no comecinho do Evangelho hoje, o que Judas fez, o que Deus fala para nós. O tempo de Judas estava sendo gasto com uma coisa que ia levar ele para a morte. Levar ele para a morte mesmo. Lá no versículo 14 fala assim: um dos 12 discípulos, que Deus amava tanto, todos os 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Então, Judas, ele perdeu tempo, ele gastou tempo, ele foi atrás dos sumos sacerdotes para poder negociar, para negociar a vida de Jesus. Eu não sei nem se ele tinha noção de que isso ia custar a vida de Jesus. Talvez ele pensasse que isso fosse custar, talvez, uma prisão de Jesus, mas ele não sabia que aquele gesto estava levando Jesus à morte. E muitas vezes a gente perde tempo com tantas coisas, né? Aí eu já nem estou falando da morte física, eu estou falando da nossa morte espiritual. Às vezes as pessoas que estão mesmo do nosso lado, às vezes nós, sem prestar atenção nos nossos atos, muitas vezes nós estamos cometendo certas atitudes, gastando tempo com certas coisas. Hoje tem WhatsApp, tem Facebook, tem tantos meios de comunicação, tantos canais virtuais, tem tanta facilidade da gente ir para certos lugares que vão nos levar à morte, não é verdade? Vão prejudicar as pessoas que estão convivendo conosco. Ali é o que Judas estava fazendo, perdendo tempo de ir ao encontro de certas pessoas que iam levar ele assim para um caminho tão tortuoso que não ia ter volta. Não ia ter volta, não ia ter conserto. E Jesus dava todas as oportunidades para ele, mas ele não conseguia dar uma resposta positiva,
retornar, acordar. Jesus dava toda a oportunidade. Aquele gesto que Jesus fez ele falou para os discípulos, aquele que vai me trair é aquele que eu vou dar o pedaço de pão molhado no molho. Aquilo ali era um gesto de predileção. Naquela época, quando Jesus fez essa atitude de molhar o pão no molho e entregar para Judas, era um gesto de predileção, como quem diz assim: Judas, ainda dá tempo, Judas. Para com isso, para com esse plano maléfico de destruição, ainda dá tempo, Judas. Volta para trás, acorda, Judas. E Judas não conseguiu responder à altura. Judas continuou naquele plano de destruição. Caminha mais um pouquinho comigo. Vamos lá no 24. Jesus fala: o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Tu o dizes. Foi o que Jesus falou para ele. Meu irmão, aqui eu queria encerrar esse momento pedindo que vocês, juntamente comigo, que nós rezássemos um Pai Nosso e uma Ave Maria. E nós vamos colocar o Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso bispo, todo o clero. Nós vamos colocar a nossa igreja e todos os pastores, todas aquelas pessoas imbuídas de autoridade que assumiram ou fizeram uma aliança com Jesus, uma aliança com Deus. Judas ali, ele era um discípulo de Jesus, mas ele traiu Jesus. Não é diferente de nós, não é diferente do que acontece na igreja hoje. Então nós vamos colocar nesse finalzinho de reflexão, nós vamos colocar todos os nossos sacerdotes, pedindo a Deus luz para cada um deles. Luz que no final Deus perdoou a atitude de Pedro, Deus perdoou a atitude de todos aqueles que o abandonaram. Nos pés da cruz, aliás, só estava João com Maria e algumas outras mulheres. Só João ficou fiel até o fim. E nós vamos pedir a Deus pela nossa igreja. Nós vamos pedir a Deus também pela nossa igreja doméstica, a nossa casa, a nossa família. Que nós possamos ser fiéis àquelas pessoas que Deus colocou do nosso lado. São João 23, ele diz, eu não esqueço das palavras dele. Para fechar, ele diz assim: eu estou convencido, eu estou convicto de que o maior, o mais sublime, o mais digno ministério que pode ser concedido a um homem é o ministério pastoral. E ali ele falava do sacerdócio, né? Mas hoje, meus irmãos, nós temos a nossa igreja doméstica também. Nós somos os pastores da nossa igreja doméstica. E a nossa igreja doméstica, ela são aquelas pessoas que estão convivendo debaixo do mesmo teto conosco, mas ela é mais, ela vai além. Na minha igreja doméstica eu tenho meu marido, tenho meus filhos, mas eu tenho todas as pessoas que convivem comigo. Tem os meus irmãos de sangue, tem as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, tem todas as pessoas que estão ligadas, intimamente ligadas a mim, por um cordão que se chama família. Então eu quero que
Que Deus nos dê essa graça, essa força de ser fiéis às nossas ovelhas, aquelas ovelhinhas que Ele colocou para a gente pastorear. E que Deus perdoe a nossa infidelidade e fala que nos dê tempo de corrigir alguma coisa que ficou mal feita do nosso passado. E que de agora em diante a gente possa assumir esse rebanho com fidelidade, com sinceridade. Assim como nós vamos rezar pelos nossos pastores e vamos colocar aqui também os pastores do nosso Brasil, as pessoas que estão pintando com esse país tão maravilhoso. Vamos colocar aqui os nossos governantes também, que eles precisam de aprender sobre a luz de Jesus a pastorear esse rebanho que está nas mãos deles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigada, meus irmãos, pela companhia. Muito obrigada por mais esse momento compartilhado. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cuidar bem daquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, meus irmãos. Amém.